Segundo Samuel, capítulo 6. O Davi, você sabe que ele foi ungido para ser o quê? Rei de Israel. Rei de Israel. E aqui Davi, ele já tinha tomado a decisão de fazer Jerusalém a capital, não só política, de Israel, mas também religiosa. Só que estava faltando a arca do Senhor, a arca da aliança. Ela estava na casa de Abinadab. E o Davi tomou a decisão de buscar a arca do Senhor. Então aqui está a nossa mensagem hoje. A arca da aliança, ou a arca do Senhor, ela é o símbolo da presença de Deus. Era ali que a presença de Deus se manifestava, dentro dessa arca. Então, aonde essa arca estava, havia manifestação da presença de Deus. Hoje, o que nos traz a manifestação da presença de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E é tão forte que hoje quem é até mesmo o templo que carrega essa presença? Somos nós. Olha como é forte. Não entendi. Outrora Deus tinha a arca da aliança, aonde a presença dele ali se manifestava. Então, aonde a arca estava, a presença de Deus se manifestava. Hoje, na nova aliança, nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a casa do Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a presença de Deus hoje se manifesta no nosso meio. Lembra quando Jesus, lá em João capítulo 14, ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E lá em Atos capítulo 2, a gente vê essa promessa se cumprindo. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, sentados no mesmo lugar naquela casa, quando o Espírito Santo, o Consolador, foi enviado. No capítulo 1 você vê Jesus subindo, e no capítulo 2 você vê o Espírito Santo vindo sobre a terra. E o Espírito Santo permanece aqui até a volta do Messias, do nosso Salvador. Então, enquanto Jesus não volta, é o Espírito Santo que está aqui na terra, atuando, trazendo a manifestação da presença de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1 diz: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o quê? O nome com N maiúsculo. Que nome, pastora? O nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, que se assenta onde? Entre os querubins. Diga glória a Deus. Então diga, Ele é o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins.
Esse é o nosso Deus, diga amém. Vamos lá. E puseram a arca de Deus, aonde? Aonde? Em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab. A Bíblia diz que eram eles o quê? Que guiavam o carro novo. Aqui já tem um problema. Tem, pastora? Sim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser cumprida. Você vai entender por quê. Deixa aí o 2 Samuel capítulo 6. Vai com a pastora lá em Êxodo. Um pouquinho para trás aí. Segundo livro da Bíblia. Capítulo 25, versículos 12 e 14. Ao 14, né? Do 12 ao 14. Vamos lá. A gente já volta aí. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler do 10 em diante. Também farão uma arca de madeira de cetim. Isso foi ordem de Deus. Quem deu ordem para que a arca fosse feita foi o próprio Deus. O seu comprimento será de 2,5 covados, a sua largura de 1,5 covado, e de 1,5 covado a sua altura. Cobri-las do quê? De ouro puro, por dentro e o quê? E por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirás para ela quantas argolas? 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. Aí você diz, o que isso tem a ver? Tudo a ver. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado o quê? Dela. Farás varas de cetim e a cobrirás o quê? Com ouro o quê? Puro, sim ou não? Sim. Que mais? Meterás as varas aonde? Nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas o quê? A arca. As varas estarão aonde? Nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, que são as tábuas da lei. Lembra disso ou não? Colocadas lá dentro também. Mas só para você entender de uma maneira bem sucinta, a arca foi construída, você viu Deus dando aqui todas as orientações de como ela deveria de ser feita, ouro por dentro, por fora, mas o que chama a atenção, 4 argolas em cada lado, né? Em cada lado, mais ou menos para você entender, em cada ponta dela, né? E as varas tinham que ser colocadas entre as argolas. Consegue mais ou menos imaginar? Por quê, pastor? Agora você deixa Êxodo, vamos em Deuteronômio, vamos lá? Deuteronômio,
capítulo 10, versículo 8. Guarda isso. Deuteronômio 10, 8. Quem achou, diga amém. Deu tempo não, pastora? Ah, tem um monte de obreiro aí, ó. Deixa os obreiros ficar encostados na parede, não. Nós vamos. Daqui uns dias está a marca dos obreiros na parede. Tá certinho assim, ó. O contorno. Ué, você nunca viu, não? Tem igreja nossa, tem até o contorno, por altura. Não, aqui não deixa não. O obreiro tem que ter postura. Diga amém. Hã? Começou o obreiro ficar escorado? Não dá não. É? O obreiro tem que estar em posição de guerra aí. Diga amém. Vamos lá. Deuteronômio 10, 8. O que diz aí? No mesmo tempo, o Senhor separou. Vamos lá, igreja do Senhor. Separou quem? A tribo de Levi, dos levitas, que eram os sacerdotes. Lembra que em Israel tinham 12 tribos? E uma delas era a tribo de Levi, que saiu fora da herança material, porque o próprio Deus é a herança, foi a herança da tribo de Levi. E aí você diz, então só 11? Não. Aí a Bíblia diz o quê? Saiu Levi, saiu José e entrou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então 12 herdaram. Quem está entendendo? Mas a tribo de Levi, ela não teve herança material. Ela teve a herança que é o próprio Deus. Por quê? Porque eles foram separados para o serviço da obra do Senhor. Então a tribo de Levi, ela estava encarregada de fazer o quê? No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para fazer o quê? Para levar a arca do concerto ou da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor. Para que mais? Para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Olha que bonito agora, eu vou ler. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança, mas o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Diga glória a Deus. Então a tribo de Levi foi separada para levar a arca do Senhor. Eles tinham essa missão. E o que isso tem a ver? Você já viu lá como que era a arca, as 4 argolas, a vara. Então, tinham que ter ali 4 sacerdotes. Um pegava em cada ponta. Quem já viu isso? E era assim que a arca de Deus tinha que ser transportada. Dessa forma, nunca esqueça. E tinham que ser os levitas, ou seja, os sacerdotes separados para essa função. Vamos voltar em 2 Samuel. A gente tem que se atentar à palavra de Deus. Diga amém. Eu vou ler de novo. Verso 3, 2 Samuel, capítulo 6. Lembra que Davi ajuntou os escolhidos, foi lá na casa de Abinadab buscar a arca do Senhor. Vamos ver. O que diz aí? E puseram a arca de Deus, aonde, igreja? Aonde? Em um carro novo. Era assim que a arca era transportada? Foi assim que Deus deu ordem? Não. Não foi assim. Aí está o perigo.
da gente querer fazer as coisas como? Do nosso jeito. A princípio, parecia não ter problema nenhum. Mas as consequências viriam logo após. Então, eu e você temos que ter o temor do Espírito Santo no nosso coração, de não fazermos as coisas do nosso jeito. Tem muita gente querendo fazer e não só querendo. É triste o que eu vou falar, tem muita gente fazendo as coisas do seu jeito. E não tem atentado para aquilo que a palavra de Deus está lhe dizendo. E eu falo a você, todo detalhe, todas as instruções de Deus precisam ser observadas. Ah, pastora, mas isso daí é um pouquinho demais. Não, uma vez que Deus ordenou como tem que ser, nem eu, nem você temos o direito de fazermos de forma diferente. Aí está o problema. Quando a pessoa ela acha que ela pode fazer do jeito dela. Não, esse mês eu não vou dar o dízimo não. Porque eu tenho umas contas para pagar. Então esse mês eu não vou dar o dízimo. Faz do seu jeito. Só que depois aguenta as consequências. Não, esse negócio de se guardar até o dia do casamento, não é bem assim não, porque eu tenho os hormônios, eu tenho a minha necessidade. Faz do seu jeito. Depois aguenta as consequências. Ô pastora, mas o que hoje a gente mais vê é pessoas querendo fazer do seu jeito. A gente não tem o mandamento, a gente não tem a ordenança de Deus. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Malaquias 3:10, não está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí, muitos dizem, não, mas isso foi no Antigo Testamento, porque os dízimos iam para sustentar a tribo de Levi, iam para sustentar os sacerdotes no templo. E na Nova Aliança? Jesus não falou lá em Mateus 23:23? Que além de ser dizimista, nós temos que praticar o juízo, a misericórdia e a fé? Juízo para aquilo que é errado, a misericórdia, quando Deus nos pedir para exercê-la, e a fé, que é como se diz, é o nosso escudo. É a arma espiritual que nós temos para vencer também. Em Hebreus ele não fala que aqui, no Antigo Testamento, se tomam dízimos homens que morrem, mas ali, daquele que se testifica que vive. Não está tão claro ali em Hebreus, é 7, né? 7, 9, ajuda a pastora. 7, 8, 7, 8, confirma aí. A pastora sem a gente acostuma pregar com o auxílio dos irmãos, né? Tá vendo como os irmãos fazem falta nessa hora? Eles vão lá, já joga para a gente. Hebreus 7:8. 7:8. Aqui, tomam dízimos homens que morrem, que são, né, no caso aí, a referência à antiga aliança aos sacerdotes. E ali, daquele que se testifica que vive, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Então, na nova aliança, o peso ainda é muito mais, né, até mesmo aí, no caso é muito maior. Por quê? Porque agora o dízimo não
não são aos sacerdotes propriamente, mas ao próprio Senhor Jesus. Mas quando a pessoa quer fazer do jeito dela, ela vai achar na palavra de Deus argumentos para poder fazer do jeito que ela quer. Não, Deus entende. A ordenança de Deus é para ser fiel. O que a palavra diz em relação às pessoas que se relacionam sem estar casadas? Se a pessoa está namorando, ela tem que namorar na santidade. Acho que o Deus que te criou não sabe que você tem hormônios? Mas o que Ele deu para você vencer tua carne? Jejum? Oração? O que Ele falou? Jesus ali, quando Ele foi no monte orar, no Getsemane, estava muito próximo à sua morte. Qual foi a instrução que Ele deu aos seus discípulos que passariam por grande provação, seriam grandemente tentados? Eles iam ser tentados a desistir, a voltar atrás, a sair correndo, a fugir. Mas o que Jesus falou para eles? Orai, vigiai, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele sabia da prova que eles passariam. Então, sabe, Deus que te criou, Ele sabe quem é você, sabe quem sou eu, sabe das nossas fraquezas, mas nos deu o escape. Ele diz, não veio sobre mim, aí é 1 Coríntios 10, 13, quem gosta de anotar, não veio sobre mim, sobre você, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar eu e você sermos tentados, além do que a gente possa, o quê? Suportar. Está escrito que antes que com essa tentação, Ele nos dá o quê? O escape, para que a gente suporte. E que isso significa? Você vai ser tentado, mas você tem o escape na palavra de Deus para não pecar, para não fazer do seu jeito. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Mas hoje nós vivemos numa geração que quer fazer do seu jeito. Namora, se relaciona como se fossem casados. Não tem problema. Tem problema. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Pastora, mas então está todo mundo condenado. Não. O arrependimento é o caminho de volta para Deus. E quando a pessoa se arrepende? Quando ela muda a sua atitude. No caso de pessoas que não são casadas, que se relacionam, se arrependam, se santifiquem, marca a data desse casamento e vão viver debaixo da bênção de Deus. Jeremias capítulo 4, só a citação, ele diz que se eu e você se voltar para Ele, Ele diz, para mim voltarás. E qual é o caminho de volta de uma pessoa que está desviada? O arrependimento, a mudança de atitude. Deus não está nos condenando com a sua palavra. Quando a palavra nos mostra aquilo que estamos fazendo de errado, não é Deus colocando o dedo na nossa cara e dizendo você está condenado, não tem jeito para você. Não, é Deus nos corrigindo e nos dando a oportunidade para que a gente se arrependa e coloque as coisas em ordem na nossa vida. Por que fazer errado se você pode fazer do jeito certo? Pastora, não faça do seu jeito. Eu sou tão limitada, mas o Espírito Santo que está aqui não é. Na sua vida, se examine, você tem feito alguma coisa do seu jeito?
Davi, homem chamado segundo o coração de Deus, foi buscar a arca e não se atentou para fazer da forma que Deus mandava. Então você vê que até pessoas que são muito de Deus, se não vigiarem, podem fazer do seu jeito. Eu posso fazer do meu jeito se não vigiar, você também. Então diga: Senhor Jesus, me ajuda a fazer como está escrito em sua palavra. Vamos adiante então. Puseram a arca então em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. Uzá, Aiô, filhos, de Abinadab, guiavam o carro novo. Cadê os 4 sacerdotes? Para pegar um em cada ponta das varas de ouro e transportar a arca do Senhor. Lembra que a gente leu em Êxodo? Lembra que a gente leu lá em Deuteronômio? Jogaram a arca dentro de um carro novo, foram 2 filhos de Abinadab. Vai vendo. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Que festa, hein? Com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Parecia estar dando tudo certo. Aí, tá vendo? Pastora lá fala, o missionário fala, o pastor fala, mas está vendo? Eu fiz do meu jeito, está dando tudo certo. Lembra que a arca tinha que ser levada por 4 sacerdotes. Ela estava em cima de um carro novo, sendo guiada por Uzá e o Aiô, que era o irmão dele. E Davi alegre, todo mundo feliz, os músicos tocando as harpas, os símbolos, os instrumentos, todo mundo alegre diante do Senhor. Parecia estar dando tudo certo. Vamos lá? E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois... Os bois, meu Deus, aqui está. A arca não podia ser transportada por bois. A arca tinha que ser transportada por quem, igreja? Pelos sacerdotes. O boi tropeçou. E a arca pendeu. E o Uzá, o filho de Abinadab, tentando ajudar, foi segurar a arca. Mas não podia. Porque as instruções de Deus precisavam ser respeitadas, obedecidas. E olha o que aconteceu com Uzá. A Bíblia diz no 7 que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Porque ele não podia tocar. E a Bíblia diz que Deus o feriu ali por esta imprudência. E ele morreu, caiu fulminado ali junto à arca de Deus. Quando os bois transportam a arca, morte, que é símbolo da natureza do próprio diabo, se manifesta. Ô pastor, assim, por que a ira do Senhor se acendeu?
Porque não eram os bois que tinham que transportar a arca, e sim os sacerdotes. Na hora ali Uzá caiu, fulminado. Aquilo assustou todo mundo. O próprio rei Davi, você vai ver no próximo versículo, ele ficou chateado, ele ficou assustado. E se Deus não permite algumas coisas acontecerem, a gente não acorda, a gente não desperta, para entender que precisa se corrigir e se voltar para Ele. Eu sei que isso é forte. Mas tudo começou lá, quando eles jogam a arca dentro de um carro novo, e em vez dos sacerdotes cumprirem a palavra, cada um segurando em uma ponta da arca, transportando a arca como ela deveria de ser realmente carregada, colocou só Uzá, o irmão dele, para ir guiando o carro, mas os bois estavam carregando. E aqui tem uma outra mensagem, quando você coloca pessoas até despreparadas para fazerem a obra de Deus, é certo que a morte, espírito de morte, acaba se manifestando. Aonde era para ter vida, misericórdia. Porque quem carrega a presença de Deus é sacerdote. Quem carrega a arca é sacerdote. Aí você põe boi, gente que não é convertida, gente que ainda não é realmente preparada, cheia do Espírito Santo para isso. Aí começam a vir as consequências que não deveriam de vir. Os escândalos, os tropeços, quem está entendendo? Vamos adiante que a gente precisa encerrar. Davi se contristou. Poxa, como Davi ficou triste. Verso 8. Ficou muito triste, chateado. Porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. Chamou até o nome daquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E o Davi temeu. Ele ficou com tanto temor, com tanto medo. E ele disse, como virá a minha arca do Senhor? Na hora ele pensou, não, nem vou levar a arca comigo. E ele não quis retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. O rei desistiu de levar a arca com ele. Porque Davi ali na hora pensou, não, Deus abriu uma rotura aqui em Uzá e eu não vou levar essa arca comigo não. De tanto temor que ele teve. Ele não sabia bem ainda o que estava acontecendo, mas uma coisa ele entendia, que não tinha aprovação de Deus ali. Às vezes a gente também passa por isso que Davi passou. A gente não consegue compreender muito bem, mas a gente consegue entender quando Deus não está aprovando a coisa também. Quando Deus não está aprovando o que estamos fazendo. Ele acha até, não vou levar a arca comigo. Porque ele ficou com temor de acontecer uma coisa pior ali. Porque ele não estava entendendo ainda ali o que estava acontecendo. Mas agora vai vir, vamos lá. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Quantos meses, igreja? Quantos? E o Senhor fez o quê? Abençoou. O Senhor abençoou o quê? A Obed-edom. E também o quê? Toda a sua casa. Diga glória a Deus. Quem quer a presença de Deus aqui na sua casa? A arca é o símbolo da presença de Deus. E aonde está a presença de Deus, o lugar ali é abençoado. Ô pastor, assim. Mas a Bíblia diz que não foi só Obed-edom.
Versículo 11. Toda a sua casa também foi abençoada, porque a arca da aliança ficou lá dentro. Hoje eu não vou ter tempo para falar do Obed-Edom com você. E segundo os estudiosos, alguns acreditam que ele era descendente dos filisteus, outros não acreditam, acreditam que ele era um dos descendentes de Levi. Então não vou entrar nessa controvérsia aqui hoje não. E tem várias referências bíblicas que tudo dá a entender que ele realmente vem da descendência dos levitas. Mas não vamos entrar hoje aqui nesse estudo, porque não temos nem tempo para isso. Mas fato é que ele abriu as portas da sua casa para que a arca fosse guardada ali dentro. E consequência disso, 3 meses que a arca ficou ali, a palavra de Deus diz que não só ele, mas toda a sua casa foram abençoadas por Deus. A sua casa não pode ficar sem a presença de Deus também. A sua família não pode ficar sem a presença de Deus também. E hoje, quem carrega essa presença somos nós. E você consegue entender que se você estiver em comunhão com Deus, se o Espírito Santo que habita em você, se você estiver fervoroso nessa comunhão, não somente você, mas toda a sua casa também será abençoada, será ali toda a sua família abençoada pela presença de Deus que você carrega consigo. Quem consegue entender isso? Aonde você entra, a presença de Deus entra. Então hoje você veio aqui se encher do Espírito Santo, aí você chega na sua casa cheio da unção, cheio da presença do Espírito Santo. Aí não é só você que é abençoado, toda a sua casa também é abençoada. Você chega para trabalhar amanhã, lá na empresa, lá na loja, lá no seu comércio, a presença de Deus que você carrega chega com você ali também. E não é só você que é abençoado, mas todos que estão ali com você também são abençoados pela presença do Espírito Santo que você carrega com você. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E que em nome de Jesus você tome posse dessa palavra. Vamos ver o que Davi fez? Encerrando aí, ó. E avisaram a Davi: Rei Davi, Rei Davi, temos uma notícia para lhe dar. Qual? Deus abençoou, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem. Aqui ainda dá mais um detalhe, não só a casa, mas tudo que ele tinha. Ele foi abençoado, sua família foi abençoada, mas tudo que ele tinha também foi abençoado. O que Deus te deu? Sua casa, seu carro, seu comércio, sua moto. Tudo que Deus te deu. Não é só a sua família, mas tudo que está em sua posse aqui nessa terra, que Deus concedeu para você, é abençoado quando a presença dele habita em você. Não tem como não ser abençoado. Aquele carro que você usa é abençoado pela presença de Deus que está contigo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Diga: a presença de Deus não só me abençoa, abençoa a minha família e tudo que está comigo também. Amém?
tudo que está com você. É abençoado pela presença de Deus. E aí a Bíblia diz: foi, pois, Davi, e o que, igreja? E trouxe agora a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, o que? Com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, o que acontecia? Sacrificava ele bois e carneiros, o quê? Cevados. Diga glória a Deus. Agora sim, os que levavam, quem eram esses? Os sacerdotes, não os bois. Os que levavam aqui, agora sim, a arca não foi colocada dentro de um carro para ser transportada por bois. Agora, os sacerdotes, um em cada ponta, estavam levando a arca. E cada 6 passos que eles davam, havia sacrifício a Deus. Agora sim. E aí, ó que bonito. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Diga glória a Deus. E a arca foi levada para Jerusalém. E preciso dizer o que aconteceu? Se você continuar lendo, você vai ver que a mulher de Davi, a Mical, aí desprezou ele no seu coração, quando ela viu Davi dançando. Mas ele estava alegre demais. Ele entendeu e se corrigiu. Oh, meu Deus, colocar boi para transportar. Deu tudo errado, mas quando ele colocou os sacerdotes, deu tudo certo. Não teve mais morte. Pelo contrário, a presença de Deus habitou ali em Jerusalém. E glória a Deus que Jerusalém foi abençoada por Deus também. E vai ser também a sua casa nessa manhã. Quem crê, diga amém. Mas vamos fazer como Deus manda e não do nosso jeito.